Você quer saber, falar sobre a descrição do prazer e tal, não é isso? É. Foi uma experiência um tanto diferente, né, meu? Por quê? Você entende que a descrição da droga é toda e qualquer substância que modifica o nosso alteramento, ou modifica ou altera o funcionamento do organismo. Uhum. Certo? Então, o que acontece? O efeito da maconha por quê? Ele modifica a forma como que eu entendo as coisas, como que eu como que eu me comporto. Sim. E de como que eu entendo. O da maconha as coisas ficam mais lentas, né? Certo. Ela altera, tipo, a nossa percepção. Uhum. Eu, desde pequeno, eu era um cara que eu me sentia com a autoestima baixa. Certo? Minha mãe teve 5 filhos. Só que ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento não deu certo. Eu e meu irmão mais velho. Depois ela casou de novo, né? Ela teve outros 3 filhos. Teve uma pessoa que nos adotou. Não foi meu pai biológico, mas foi a pessoa que me amou e me direcionou, né? Me amou, né? Conforme ele poderia ofertar. Mas eu sentia ciúme, porque eu achava que ele gostava mais, né? Dos meus outros irmãos. E, por outro lado, eu achava que minha mãe gostava mais do meu irmão mais velho. Então eu me achava meio que rejeitado. Uhum. Eu fazia coisas pra chamar a atenção da minha mãe. Meu irmão ganhava medalha, certo? De judô e tal, mas eu não conseguia. Eu nem era bom na escola, certo? Então eu fui criando um comportamento que minha mãe não acreditava muito em mim. Não validava muito o que eu fazia. Porque eu tacava a pedra na janela dos outros, se deixava um dinheirinho ali eu pegava. Não que houvesse necessidade, mas você pode perceber, eu já tinha um desvio de caráter, né? Então, conforme o tempo foi passando, o skate entrou na minha vida, o skate sempre foi associado a maconheiro, o skatista. Então, quando eu falei pra minha mãe, eu não tô fumando. Minha mãe falou, esses seus amigos aí e tal. E eu era quem? O rebelde. Se falasse pra mim uma coisa, eu fazia justamente o contrário pra... não sei se era a minha forma de chamar minha atenção pra mim, mas eu tava sempre no centro das atenções, mas só de forma negativa. Quando eu conheci a maconha, nesse meu problema de relacionamento com a minha mãe, eu gostei do efeito que a maconha me proporcionou. Por quê? Porque, por um lado, eu me sentia excluído dentro da minha própria casa. Então, quando eu fumava, de certa forma, eu esquecia os meus problemas. Porque eu falei, a droga altera a percepção e dependendo da sensação, o sentimento que você tiver no momento, né? E eu me acostumei. E como eu era rebelde, E tipo, eu fui fazendo várias coisas. E nisso, um dia que a gente tava lá fumando, né? Porque, né, 30 anos, 97, tem quantos anos até hoje? 35 anos, certo? Acho que um pouco mais. Antigamente você tinha que subir lá no morro, bem longe, pra usar droga. Mesmo se fosse um baseadinho. Entende-se que o baseado é uma droga, certo? Se for procurar lá no Google, dá uma verificada. Tá certo que hoje em dia o cannabis é utilizada para vários fins. Ela não tem só essa parte da dependência. Hoje em dia ela é utilizada. Depois eu posso até te falar sobre a redução de danos, né? E também pode falar sobre as partes terapêuticas da planta, que é o óleo, o CBD, né? Que tem sido utilizados em outros fins. Mas enfim, eu fumava o baseado e eu vi um cara fumando. Com quantos anos você usou maconha a primeira vez? Foi nessa época aí, foi rápido a minha dependência. Mas você tinha quantos anos? 18 para 19 anos. Tá. Mas até então você era limpo? Eu já havia experimentado cigarro, sabe aquela pressão social da gente pôr um maço de cigarro no bolso? Mesmo que a gente só fuma 2 cigarros e fica com maço, eu já havia experimentado com meus 14 anos. Só que... Mas não se apegou? Não. Então você disse que você sentia muito vazio por causa da dinâmica familiar
E aí, quando você conheceu a maconha com 18 anos, você gostou de ter a sua sensação de realidade alterada? A minha concepção e a minha percepção. E além de afrontar minha mãe. Sim, esse elemento também. E além de afrontar a sociedade. Uhum. Porque eu não te falei, eu pichava também. Tipo, sabe, tipo uma raiva, eu descontava de forma negativa, né? Mas eu colocava essa raiva pra fora. Hoje em dia, parte dessa minha energia, eu uso no skate, né, meu? Uhum. Mas enfim, o dia que eu tava lá no morro, fumando um baseado com os caras, apareceu um cara, né? Várias pessoas falam, Regis, o uso é de influência? De certas formas, sim. Mas também a gente não pode esquecer da curiosidade. Porque fui eu que pedi. Eu falei, mano, o que você tá fazendo? Deixa eu fazer também. Certo? Então o ambiente, de certa forma, influencia. Em várias quebradas na periferia, onde várias pessoas fumam, é natural as crianças crescerem e fumar. Por quê? A referência dele é o quem tá próximo. Uhum. Então, o que acontece? Mas só que, tipo, eu era meio fora da casinha. Os caras que estavam comigo, que já fumavam baseado, falou, mano, o cara tá fumando mesclado, olha o jeito do cara lá, parça. A gente, acho que em uns 6, 7 pessoas a gente tava, fumava um baseado a cada 15, 20 minutos. O cara que tava fumando lá embaixo, a pedra com a maconha, fumava tipo um mesclado a cada 5 minutos. Um cara sozinho. Então, a gente ficava prestando atenção no comportamento do cara. Porque o cara chegou bem, fez assim, ó. Nossa, o cara já mudou o comportamento, tipo, na hora. Uhum. Então a gente ficava... E o que acontece? Muitas pessoas usam droga por causa da curiosidade. Eu quero sentir isso que você tá sentindo. Uhum. Só que no uso de droga tem uma parada que chama-se perda do controle. Eu comecei a usar drogas, tipo assim, né? Essa primeira vez que eu fumei o baseado foi só uma experiência. Mas eu comecei a usar drogas em 1996. Vamos pontuar assim? Entendi que eu tinha problemas com drogas 2003, 7 anos depois. Só que eu só consegui parar de usar drogas 2018. Ou seja, eu passei 300 anos ainda lutando contra. Né? Nessa de lutar contra, eu tive 7 internações. Passei um grande tempo na igreja. Na minha última internação, eu entrei lá como aluno e saí como diretor. Eu fiquei lá 2 anos, eu tomava conta, eu acolhia, eu direcionava, eu falava de métodos, de estratégias. Só que eu, quando saía na rua, eu não conseguia pôr em prática na minha vida, cara. Isso aí só mudou por causa das terapias. Mas enfim, o dia que eu fumei o crack, parça, eu mesmo saí lá da banca onde que eu tava, cheguei e sentei lá do lado do menino, falei, e aí, parça, o que é isso que você tá fazendo? Ele falou, eu tô fumando mesclado, maconha com pedra. Aí eu falei pra ele, ei, deixa eu dar um trago aí. Aí ele só fez assim, ó. Não foi ele que falou, ei, Regis, vem aqui e vem experimentar uma parada. Uhum. Eu já vi pessoas oferecer e acabar com a vida do outro. Mas pelo menos isso dentro da minha vida eu nunca fiz. Certo? Eu já vendi drogas, eu não vou falar que eu sou um santo não. Certo? Parte desse trabalho que eu faço hoje é justamente para tentar reverter um pouquinho da culpa. Porque eu acho que eu prejudiquei a vida de várias pessoas. Uhum. Mas aí eu acho que hoje com esse meu trabalho eu posso salvar a vida de muitas mais. Você lembra o que você sentiu nessa primeira vez que você pediu pro cara? Perguntou pra ele o que ele tava usando, aí ele te deu... Você lembra sabe descrever aquele momento? Cara, é uma sensação tipo, mano... Vou tentar descrever, mas o que acontece? Eu dei o trago, meu bigode suou na hora. Por quê? O uso de drogas... A droga, ela age no sistema nervoso central, numa área específica chamada núcleos accumbens. É conhecida popularmente como a área do prazer.
Então, quando você tá com essa sua namorada, com a sua namorada que você ama, que você adora, faz assim no seu cérebro. Dopamina é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pela felicidade. Então, quando você tá com a sua mulher, com a sua namorada que se abraça, gera dopamina. Vamos supor que faz assim uma chuvinha de dopamina. Você fica, nossa, bem-estar eufórico, não vejo a hora de estar com a sua namorada de novo. Ei, Rez, e quando você dá um trago na pedra de crack? Bum! Já assistiu aquele desenho do Pica-Pau, quando ele vai dormir dentro da torre, que aí ele chega e joga uma chave inglesa dentro do relógio? Que o relógio faz blá, 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 e ele fica assim, ó. Então, quando você usa droga, a tua mente dá uma chacoalhada. Tipo, mano, te leva lá em cima. A euforia, o prazer, a energia que ela proporciona. Autoestima também? Tudo. Você se sente o mais gato, você se sente o super-homem. Tipo, mano, você pode pegar qualquer mulher do mundo. Só que o efeito é que nem do espinafre no marinheiro Popeye. Quando baixa, filhão, ele vai lá embaixo. Fazendo com que o cara sinta o desejo de tá lá em cima toda hora. Só que a droga, ela tem um tempo. E é assim, ó, conforme ela faz efeito, se é da que faz efeito rápido, faz com que você volte a fazer uso. Quanto mais você faz uso, mais você vicia. Por exemplo, um baseado, ele demora 10 a 15 minutos para fazer efeito. Então, o cara fuma 1 ou 2 baseados durante o rolê. O pó, ele demora uns 5 minutos pra fazer efeito. Depois de 10, o efeito vai embora. O cara volta ao uso. E o crack, Regis? O efeito é instantâneo, parça. Você deu um trago, pá! 3 minutos depois o efeito vai embora. Deixando um vazio na sua alma absurda. Tem gente que depois de usar drogas, cara, tenta contra a vida, tá ligado, parça? Porque, tipo, mano, a droga faz com que um cara digno, um cara honesto, um cara que seja referência pra todo mundo se tornar um morador de rua. E é um processo que é meio que irreversível pra algumas pessoas. Várias vezes as pessoas me viam na rua e falavam, pô, Rez, você é um cara incrível, irmão, e não sei o que e tal, você é referência pra vários. E eu falo, como? Vários o quê? Carregando aqui meu saco de latinha? Você sabe quantas vezes eu tentei mudar minha vida? Você sabe quantas vezes eu tentei reescrever minha história? Você sabe quantas vezes eu não consegui? Tem gente que só vai conseguir... Por quê? Não que ela queria acabar com a vida. Ela queria acabar com a dor, porque o uso... Pensa na festa. Final de ano, carnaval, uma alegria. Irmão, quarta-feira de cinzas. Estourei cartão de crédito porque, mano, tem cara que começa a usar droga e não para, parça. Tem amigo meu que dava tipo, mano, 11 horas da noite, ele fala, amanhã eu preciso trabalhar. Vou dar o pequenininho aqui, o último, vou usar minha última droga e vou embora. Tem caras que tem um certo controle. E todo mundo gostaria de ter controle sobre o uso. Escolher o dia que eu quero usar ou não. Aí que as pessoas se lascam. Você fumava maconha todo dia, Regis? Era só uma vez ou outra. A princípio, a cada 30 dias. Depois, a cada 15 dias. Depois, a cada uma semana. Depois, mais um no meio da semana. Depois, 3 por semana. Até que tava 7 por semana. Todo dia eu tava fumando. Até que eu comecei a fumar 2, 3 baseado por dia. Tinha vez que eu fumava 5 por dia. Então a maconha pra mim não fazia mais efeito. Porque é assim, ó, uma droga, ela tipo, mano... Ela proporciona um prazer. Só que quanto mais você joga... Tipo, você viu aqueles trem a vapor? Você vai jogando a lenha... Mano, quanto mais lenha você põe, mais pressão vai. Só que chega um certo tempo no nosso organismo...
que a droga não faz mais efeito. Por exemplo, o cara que bebe, chega uma hora que dá o coma alcoólico. Por quê? Porque se depender do cara, o cara continua bebendo. Só que o próprio organismo não tolera mais. O próprio organismo não tem mais resistência. O organismo tá saturado. Certo? Tem cara que, ó, cheira 5 gramas na noite, tá tentando aqui, não sobe mais no nariz. Sabe o que o cara faz pra continuar o uso? Passa nos dentes. A mucosa aqui da boca também absorve, parça. Só que é assim, ó. Você joga nos dentes. Você joga aqui na mucosa. Consequência do uso é as comorbidades. Eu tenho crise, eu tenho depressão, eu tenho vários gatilhos com várias coisas. Não é só falta de dente que eu tenho. Não é só falta de recurso. Por quê? Pra fumar uma pedra eu fazia de tudo. Carreguei uma geladeira nas costas. Mas e pra mudar de vida, Regis? O que você faz? Invento mil desculpa. Que história é essa da geladeira? O usuário de droga faz de tudo pra usar uma Mas droga. você chegou a de fato fazer coisas, tipo carregar uma geladeira, roubar... Vixe, mano, eu fiz várias coisas. Eu só não me prostituí, tá ligado? É. Certo? Mas eu fiz várias coisas. Eu roubava as coisas dentro da minha casa. Até isso aí foi um dos motivos que me levou a abandonar o lar, né, mano? Porque, tipo, eu vi que eu era incontrolável. Minha família fazia mó corre pra obter as coisas. Você tá ligado, né? Quem é pobre. Mó luta no crediário, na prestação. Seus pais faziam o quê? Como? O que eles trabalhavam com o quê? Meu pai era metalúrgico. Meu pai me pôs pra trabalhar na empresa. No primeiro ano que eu trabalhei lá, eu cometi um furto. E a tua mãe? Minha mãe sempre... Minha mãe era costureira. Então, eles sempre me direcionaram num caminho bom. Só que, tipo, mano, eu como a ovelha negra, eu não segui. Então, eu ir morar na rua foi uma consequência das minhas escolhas, tá ligado?